Olá, amado irmão e irmã, sejamos muito bem-vindos. Desde já eu já vos desejo um bom início de fim de semana. Hoje, sexta-feira, dia 22 de janeiro, meditaremos o Evangelho de São Marcos, que se encontra no capítulo 3, dos versículos de 13 a 19. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, chegou o momento de Jesus agora escolher o seu discipulado, o seu apostolado, porque muitas vezes nós não sabemos diferenciar o que é discipulado e o que é apostolado. Discipulado foram aqueles 72 discípulos que acompanharam Jesus na sua missão. E discípulo é aquele que segue o mestre. Apóstolo é aquele que faz as vezes do mestre. Um exemplo para um apostolado: um professor que sempre ensina aos seus alunos para que um dia, daquela turma, um deles possam se tornar também professores. E Jesus nos chama a atenção. Se a gente observar nesse Evangelho de São Marcos, Jesus sobe a montanha, reza por um momento e ele chama quem ele quis pelo nome. E se a gente observar, eu tiro aqui neste Evangelho a particularidade do primeiro e do último, do alfa e do ômega, do início e do fim. O primeiro Jesus chama Simão, a quem deu o nome de Pedro. Depois, Jesus chama Judas Iscariotes, o traidor. Termina o Evangelho nessa expressão. Mas se a gente observar, por Pedro, Kéfas vai dar a ele a autoridade de construir a sua igreja e segui-la até os dias de hoje, como nós temos o Papa Francisco. Já Judas foi aquele que traiu Jesus, mesmo convivendo. Como nós sabemos, Judas era ladrão, e por ser ladrão, Jesus também deu a ele a total confiança de ser o tesoureiro da turma, o dono da sacola, que assim todos depositavam e Judas, junto com Jesus, deveria administrar, mas Judas sempre fazia o que era de errado. Amado irmão e irmã, neste Evangelho, São Marcos nos dá a observar que depois do chamado dos apóstolos, Jesus apresenta para cada um de nós um símbolo de um novo tempo, mesmo apresentando o que nós vivenciamos no Antigo Testamento, porque o número 12 é um número de perfeição. Lembramos-nos do número das 12 tribos de Israel, como agora os 12 apóstolos que formarão o grupo de Jesus. No entanto, não permanecerão, os discípulos todos não permanecerão fiéis, mas o povo novo é convidado a essa plenitude que Jesus agora irá oferecer aos seus apóstolos. Assim, os novos membros têm agora a chance de viverem segundo o Evangelho e ensinamento do coração de Jesus, para que todos sejam salvos. Por isso que foi que Jesus veio ao mundo. Jesus nos chama aqui a atenção a observar agora através dos seus discípulos. E são eles mesmos que agora, depois e em outras passagens, Jesus vai enviá-los 2 a 2 para ver como é que a fé de cada um deles
estão para que assim possam fazer as mesmas ações que Jesus fazia. Jesus dava a eles também toda a autoridade que recebeu do Pai, mas nem todos conseguiam fazer porque a fé era pouca e a oração também se encontrava pouca. Lembro que em outra passagem eles voltam comentando a Jesus que muitos conseguiram curar, outros não, e Jesus chegou a dizer dessa forma: falta de oração e pouca fé. Que a cada dia, meus irmãos e minhas irmãs, não possam faltar isso nunca em nosso coração, nem a fé, nem a oração. Que Deus assim vos abençoe nesta sexta-feira. Tenha sempre a graça de Deus em vossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.